Esses dias atrás, né? Ou melhor dizendo, uma noite, de uns dias, uma noite atrás, umas noites atrás, como que funciona isso? É, eu me deparei com um vídeo assim que, na verdade, começou sozinho depois de outro, né? Sempre essa jogada do YouTube, né? E é isso, né? Eu tô produzindo esses vídeos exclusivamente para YouTube, né? Não é um material que eu faça um recorte e use em outra coisa. Não, eu realmente tô eu pensei preso, né? E é um preso não tão negativo, mas sim, tem uma coisa negativa nisso sim. E por imaginar que faz anos que eu uso o YouTube, né? Eu comecei a produzir em 2008, então devo usar já desde 2006 ou sei lá, desde quando tive oportunidade mesmo, né? E eu sei que hoje em dia, né, cheio de propaganda, cheio de conteúdos baits, né, que aqueles nomes assim que, nossa, parece, né, que vai... a promessa é grande, né? Mas eu ainda creio na possibilidade, né, que a plataforma dá de você simplesmente postar o que você pensa, né? E só por isso tá bom, né? De verdade. Poxa, se a gente for analisar uma questão histórica mesmo, né? Da humanidade, a gente. Quando é que a gente teve isso, né? Meu, para você ter uma folha de papel, uma caneta e poder colar por aí, bem, de certa forma até hoje é proibido, né? Então, realmente, né, esse canal aqui é um canal que não tem visualizações, não tem baits, né? E capaz que tem umas propaganda ainda se beneficiando disso, mas não para mim, pelo menos, né? Então, mas mesmo assim, a importância de estar aqui postando, de estar aqui conversando, né? Então, pois bem, estava eu noites atrás assistindo esse vídeo que o nome do vídeo falava sobre um livro perigoso, né? E a pessoa já falava assim: "Ah, foi assim que eu encontrei esse livro", né? Então, era um bait de um bait que a pessoa tinha caído, né? Vamos dizer assim. E muito engraçadamente, né? Esse livro se chama O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, né? E eu já disse algumas vezes aqui, e é importante repetir, que a teoria dos jogos em si é algo muito importante para mim, né? Não é à toa que, né, eu escolhi um jogo para ilustrar também o João Nada, né? Mas, né, lógico, não estamos falando de jogos digitais exclusivamente, estamos falando de jogos em sua estrutura, né? E desde que eu estudei a teoria dos jogos, na verdade eu estudei uma vez, né, no meu técnico de eventos e estudei posteriormente mais a fundo fazendo faculdade, né, licenciatura em educação física. E aí sim eu peguei mesmo o conceito e tenho uma tatuagem sobre isso no meu rosto, né? Até estourou aqui, mas foi importante dizer com essa entonação, né? Para dizer assim, não é uma tatuagem qualquer, porque eu realmente creio que a vida é um jogo, muito num sentido estrutural da sociedade, né? Eu creio que a existência ela tá até para além desse jogo, mas o viver, né? E principalmente quando a gente fala assim dessa questão social, né? As máscaras sociais, os posicionamentos, os papéis, né? Os encontros, né? As interações
tudo se encaixa na estrutura do que a gente entende como um jogo, né? É só a gente entender as estruturas, né? Por exemplo, né? Um jogo ele tem tempo para começar, né? Tempo para acabar, né? Ele tem um espaço onde ele acontece. Ele tem as pessoas, lógico, né? Os jogantes. Ele tem as regras dele. Então, quando a gente vai analisando quase tudo na sociedade, a gente vê que quase tudo, para não dizer tudo, e alguém vir aqui e querer dar 1000 exemplos, né? Vai cair nessa mesma lógica do jogo, né? Vai ter um tempo para começar, um tempo para acabar, vai ter um ambiente onde acontece, vai ter as regras que aquilo segue, né? Então, ter aparecido nesse livro naquela noite foi muito bom, assim, foi até porque vem de uma maneira que é um livro bem antigo, né? A pessoa trazia exatamente essa ideia de que antes, muito antes, né, de existir esse hype mesmo, né, da metafísica, né, do pensamento positivo, né, aquele que fez muito sucesso, O Segredo, né, muito antes disso, né, esse livro é de posso estar falando besteira aqui, mas se não é do começo do século XIX, né, é até antes, lá por 1800 e pouco. Então, é um livro muito antigo que fala né, como jogá-lo, né? O como jogá-lo é esse entendimento bem espiritual da coisa mesmo, né? As nossas palavras, o nosso ego, como a gente tem que deixar isso de lado e tá sempre na prosperidade, né? Sempre pensando que, mais do que pensando, né? A gente tem que agir como se tudo já estivesse dando certo, porque entre parênteses está, né? Se a gente for cair em qualquer filosofia é, mais, eu diria positiva, né? Mas até podem me corrigir nesse sentido, mas por exemplo, o budismo mesmo, né? O budismo entende também que não existe um grande problema a ser solucionado, né? Nós criamos os nossos grandes problemas nos nossos desejos, né? Nas nossas vontades. Então é o nosso próprio ego que fica querendo enxergar problemas, né? E de certa forma as filosofias, né, religiosas ou não, que se prezem, elas vão ter um pouco disso, né? Elas vão nesse caminho também. Elas nenhuma grande pensamento assim vai dizer que nós temos um grande problema a cuidar, né? Algumas linhas vão dizer isso? Vão, mas são linhas que já de cara não tem interesse nenhum para essa jornada aqui, né? Então, sim, esse livro, né? Na verdade, eu não li o livro ainda e pretendo ouvi-lo, sim. Depois de terminar esse áudio e depois de jogar, talvez. É, mas principalmente queria gravar esse áudio. Disse, né, em algum momento que eu queria dormir mais cedo e estou colocando isso em prática, sim. Porém, hoje não é esse dia. E vejo isso, sim, porque os dias que eu me coloquei, não, vou desligar o celular cedo, não vai ter tela, vou ficar no escuro, os meus pensamentos foi pior do que meme no YouTube. Então, tô tendo que ir aos poucos, né? E também porque eu creio, sim, que me faça bem dormir cedo. Creio de verdade. Mas eu também creio que as coisas não são tão aplicáveis assim de uma maneira incessante, né? E indiscutível, como se tivesse que sempre ser assim, como que só dá certo dessa maneira, né? Porque eu vejo, eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum em acordar cedo, né? Não tem problema nenhum em combinar uma coisa diferente, num horário diferente. Pra mim, aí que tá, nem existe isso na minha concepção, né?
Porque para você ter o seu horário diferente, você tem que ter o seu horário padrão. E há muitos anos, né? Eu já tive, sim, lógico, né? Eu estudei na escola, eu ia no horário que todo mundo ia, né? Nunca me atrasava, inclusive, né? Chegava sempre mais cedo e ia embora na hora certa. É, enfim, eu sei muito bem lidar com esses padrões de horários mesmo, né? Com esse respeito de horário. Até é um problema, às vezes eu tenho uma maldição que eu digo assim pra mim, que eu chego adiantado, assim. Mesmo às vezes eu falo, nossa, tô atrasado. Aí eu vou ver aconteceu alguma coisa e na verdade eu não tô atrasado. É uma maldição que muitas pessoas talvez até gostariam de ter, né? Mas eu digo pra vocês, toda maldição continua sendo uma maldição. Então, é, não é o papo de agora, mas acho que coube dizer também sobre isso, porque realmente, desde que eu consegui quebrar um pouco disso, eu venho tentando não criar essa normalização comigo mesmo. E, portanto, isso me permite a ter a maior liberdade possível nessas questões. Então, eu nunca vou falar, eu não dá pra mim porque esse horário é o meu horário de estar dormindo, né? Não, não, eu só acordo depois da. Não, eu não tenho isso, né? Eu realmente hoje você pode tal hora, legal. Mas será que não, semana que vem pode ser uma hora diferente? Pode, né? E dane-se a semana que vem, a semana de ontem e a semana de nunca, né? Porque eu realmente tenho uma vontade que se torna assim necessária de alguma maneira a ser evidenciada por conta que o normal ele não é o natural, né? O normal quer dizer normal, pode ser comum, né? Mas que não é a regra última, né? Não é uma coisa que se você não seguir você, né? Deixa de existir. Então, infelizmente, né? A minha vida vem sendo, sim, diversas provações ao meu P ali contra, é, contra a normalidade, né? Contra aquilo que quer se dizer certo, soberano perante todas as outras coisas, né? Como se só houvesse uma maneira de ser. Então, estou aqui sim hoje gravando num horário que em teoria deveria estar dormindo, né? Porque a jornada tem me mostrado também o quanto eu tenho tentado escapar de mim e essas leituras, né? Ou essas informações sobre grandes livros, né? Entre outras coisas que me chegam também pelo YouTube e a internet de maneira geral, ou mesmo num passeio à tarde, né? Eu lavando a louça e vou lá e quebro um copo bem na hora que eu tô pensando uma coisa que realmente não vai me dar frutos, sabe? Tudo isso vai me colocando cada vez mais na minha intuição, é, no meu natural, né? E que eu entendo que o meu natural nem pode ser tão natural assim, porque eu estou no meio de tudo isso e eu não fiz o detox correto para me livrar de tudo isso, né? Eu entendo que talvez não, provavelmente, muito provavelmente, no momento que eu realmente esteja super alinhado e tudo acontecendo bem, a jornada, por exemplo, não exista, né? E sinto eu sim que eu nem me importarei mais com postar conteúdos e falar aquilo que eu penso. Muito, muito também porque eu já fiz isso, né? Pela jornada, mas vai saber. Às vezes alguém simplesmente bloqueia meu canal, exclui todos os meus vídeos, né?
Mas mesmo assim, né, eu vou ter muito mais interno mesmo o sentimento de que eu fiz o que eu podia e muito mais do que falar sobre aquilo que eu penso, eu vou estar atuando, vivendo de uma maneira coerente com tudo isso, né? Então, todos esses movimentos me colocam nisso de olhar e falar, poxa, eu realmente não sei exatamente como jogar o jogo, e às vezes, quanto mais eu fico sabendo, né, sobre essas possibilidades de como jogá-lo, menos eu quero segui-las, né? Isso me lembra também um livro que eu li já faz, nossa, uns 9 anos atrás, aí, com certeza por aí. Eu li o primeiro capítulo, para bem falar a verdade. E era um livro sobre hábitos, né? Eu acredito que chama exatamente isso, O Poder do Hábito. E eu li esse primeiro capítulo e claramente, né, o livro ele tem esse intuito de falar o quanto os hábitos são poderosos, né? Inegavelmente poderosos, o que eu concordo completamente aqui. E ele tem um viés de dizer, olha, então crie hábitos saudáveis, né? Se você criar hábitos saudáveis na sua vida, a sua vida será saudável. Simples, né? Muito bom, realmente muito bom. O que que eu absorvi principalmente desse livro, né? Lógico que eu concordo novamente que hábitos saudáveis vão criar uma pessoa saudável, mas, diante da situação ali, do que eu vi, o quanto o hábito ele é poderoso e ele age numa esfera do inconsciente, principalmente, né? Basicamente, para virar um hábito, ele precisa estar na esfera do inconsciente, né? Enquanto a gente está ali no consciente ainda, né, que é muito mais difícil lidar com aquilo, a gente não consegue chamar de hábito ainda, né? Ainda está se formando um hábito, ainda é uma atividade esporádica, bem, aí já são outras definições. Mas basicamente isso. Eu li aquele primeiro capítulo, né? Não quis ler o resto e entendi comigo mesmo o quanto a minha jornada, né? A minha posição diante daquilo era criar, ou enfim, era ter, né? Era viver o mais livre de hábitos possíveis. Porque, sim, pode existir hábitos saudáveis? Podem. E meio que a fala do livro é assim: você vai ter hábitos. Ou você tem os saudáveis, ou você tem os ruins, né? Ele é meio fatalista nesse sentido, né? Então, ele diz assim: crie hábitos saudáveis para que os hábitos ruins não te controlem, né? E o meu desafio comigo mesmo era criar uma vida sem os hábitos ruins, lógico, mas não é sem os hábitos bons, né? Mas sem deixar que as coisas boas virassem hábitos também, né? É claro que eu quero fazer atividades que me tragam paz de espírito, que eu quero ter uma alimentação saudável, né? Tudo aquilo que eu compartilhei em outros vídeos também, muito do que eu busco na minha vida é um, nessa positividade, né? É no âmbito do saudável, né? Mas que de certa forma eu tento escapar em si dessa formação do hábito, né? De fazer aquilo até que vire o inconsciente, né? Que vire a normalidade também, pode ser dito assim, né? Então esse livro muito bom, ficou uma frase marcada assim comigo. Eu sei que ficou a frase marcada, mas eu não lembro a frase. É engraçado isso, né?
mas que dizia mais ou menos assim: Espírito infinito, é, me permita acessar os dons que já existem dentro de mim e eu enxergar o plano perfeito que está aí, né? Então, essa frase, sim, é ótima, né? Porque ela cabe para todos nós, né? Todos nós temos os dons que nós sabemos, né? Que, tudo bem, eu faço bem isso, eu faço bem aquilo. É isso que é por aí, né? Porque o outro talvez faça bem outras coisas. E essa diversidade que vai trazendo a nossa própria individuação, né? Então, né, essa coisa infinita, essa energia grandiosa e eterna que nos permeia, ela que também faz parte, né, assim como dentro está fora, ela nos guiar por um plano perfeito que aí eu já não sei se é perfeito, né? E se é bem um plano, mas que sim, existem milhares, infinites possibilidades e caminhos em nossa vivência, em nossa existência. Então existe aquele caminho que nós vivemos a partir dos nossos dons, né? A partir daquilo que faz bem pra gente e existe aquele caminho que a gente se afasta, né? Então, eu consegui enxergar isso legal nesse livro, né? E quem se interessar em lê-lo, ou ouvi-lo, que seja, ou ouvir um outro vídeo sobre o livro, tudo tem validade, né? Cada momento a gente absorve aquilo que é para absorver. Também não adianta nada colocar lá o livro de 2 horas, ou pegar um livro, não é um livro grande, começar a ler e não entender nada também, né? Então a gente tem que saber o que cabe pra gente naquele momento e fazer o melhor que a gente pode, né? Tem uma frase lá do jogador um que ele atribui a alguém que eu nem sei se é real ou não, né? Eu acho que ele atribui a um quadrinho do Superman, cara, alguma coisa assim, que diz, tem pessoas que é, podem ler todos os livros, né, sagrados e vão continuar na mesma, enquanto outras vão descobrir o segredo do universo lendo os ingredientes de uma goma de mascar, né? E realmente eu creio completamente nisso, né? Que tá num. Olha só que engraçado, né? É um livro sobre jogos, né? Ready Player One, que aqui acho que chama Jogador Número Um. Um filme muito legal também. O livro eu admito que eu nunca li, mas um filme muito legal, assim, com esse tema dos jogos em si, já voltados para os jogos digitais, né? Meio que uma distopia em si em que os jogos digitais eles são muito fortes, né? As pessoas realmente assim sobem socialmente, né? Pelos jogos e é uma realidade virtual muito grande, onde elas se envolvem bastante, né? Então não por acaso nesse livro que também é um filme, né? Ele fala exatamente essa frase e que realmente, sabe, tem uma outra história que eu gosto de lembrar também, que é uma pessoa que. Eu vou ter que contar a história inteira agora, né? Vai ficar legal. Vamos lá. Tinha um buscador, né? E ele chega num mestre e fala: Olha, eu preciso encontrar as verdades, né? Eu quero encontrar, o que eu faço? Aí esse mestre fala: Olha, vai lá, você conhece tal prédio na cidade que é assim e tal, uma ocupação? Ele falou: conheço, né? Então tá, então você vai lá no último andar e você medita lá nesse prédio, né? Então o buscador chegou lá, entrou no prédio, foi subindo, as pessoas achando ele meio estranho ali, né? Porque eram pessoas que estavam morando de fato ali naquele prédio abandonado. E ele chegou lá, né? Foi subindo as escadas, subindo no último andar, chegou no último andar com aquele pensamento, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Poxa, tanto lugar que eu podia meditar, né? Tudo bem. Depois de muita relutância, ele conseguiu sentar, começou
ali, né, ficar um pouco mais mais no estado, né, de espírito da meditação. Quando deu um pouquinho de tempo que ele estava ali, estourou um cano em cima da cabeça dele assim e molhou ele inteiro, né? Um cano de esgoto mesmo, né? Começou a sujar ele inteiro ali e tal. E aí duas pessoas que estavam ali, né? Dois moradores ali, pessoas simples, pessoas, né? Que estavam ali nesse prédio abandonado, olharam para ele, aí um perguntou pro outro: "Ah, você conhece essa pessoa que tá ali, né?" Aí ele falou assim: "Ah, muitas pessoas o conhecem, né? Mas nós aqui o chamamos de cabeça de bosta." E nesse momento disse que esse buscador se iluminou. E essa é uma história eu acho muito engraçada, assim, de todas as maneiras. Até por ter essa palavra, assim, né? Por já meio que quebrar, assim, você espera de uma história espiritual, você não espera uma coisa dessa, né? Mas aí que tá, né? É sobre não esperar mesmo, é sobre não achar que, ah, não, para você ter o caminho espiritual, ele precisa ser dessa maneira, ele precisa ser de outra maneira, né? E não é verdade, não é assim. Cada pessoa ela tem uma vivência muito diferente aqui no nosso plano existencial, né? E tudo tem validade. Então essa história, até onde ela é uma anedota, né? É uma parábola, ou tem alguma coisa de real, eu não sei dizer mesmo, né? Fazer sentido até faz. Mas vamos pelo lado de que seja tudo mentira, entendeu? Seja tudo invenção. Mesmo assim, o que ela traz é esse sentimento de que assim, a pessoa tava buscando, não sei o quê. Aí no momento em que assim, ele foi tirado da posição, né? Porque aí que tá, a pessoa nem conhecia ele, né? Ninguém conhecia ele ali no prédio. Então a pessoa quis fazer uma piada, alguma coisa e, né, se de alguma maneira ele queria ser ou iluminado, né? Ele queria ser a pessoa que, nossa, olha lá, ele veio aqui no nosso prédio para meditar, né? Que pessoa superior, sei lá. E aí de repente ele se vê lá sujo de esgoto, né? E algum estranho, completo estranho, chama ele de cabeça de merda. E é isso que faz ele iluminar. É nesse momento que realmente o ego dissolve e o conhecimento vem. E, né, a conexão verdadeira acontece. Olha lá, um carro disparou o alarme agora. E essa conexão, ela é assim, né? Muitos relatos aí, mais reais também, né? Sobre a iluminação de diversas pessoas, né? Que chegaram, assim. O que eu também não vou dizer nem o que eu entendo. Ah, essa pessoa se iluminou. Ah, essa não, né? Porque aí já vem um papo, ah, tem pessoas que se iluminam, mas não se mantêm na iluminação, né? Então a iluminação também não é lá grande coisa, né? Talvez eu tenha me iluminado já em algum momento da minha vida, mas enfim, 5 minutos depois passou, vai saber, né? Eu tenho uma experiência muito forte com uma visão assim ampla e vasta do universo, né? Que eu sinto que aquele momento ali não tinha mais nada para ser entendido, sabe? Mas estou eu aqui, né, tentando me entender, passando por essa jornada, então, enfim, independente, os relatos que se dizem é que a iluminação, ela nem sempre vem, ou nem sempre não, a maioria delas, né, aí que eu estou tentando chegar, elas não vêm de um esforço diário, programado, vai ser todo dia eu me sento para meditar sobre a pedra tal, e aí eu recito essa frase, eu faço dessa maneira. A maioria, assim, para não dizer todos novamente, das iluminações que se entende, né, que se tem esse relato, assim,
né, esse contexto, elas acontecem de maneiras inesperadas mesmo, né? E de uma hora para outra também. Então, uma pessoa pode nem ser exatamente um buscador, mas ela passa por uma experiência e aquilo ilumina ela, né? E novamente, quem sou eu? Eu não estou nem tentando entender aqui, e muito menos explicar o que seria se iluminar, o que seria manter essa iluminação, né? Porque eu também não entendo quem vai. Ah, olha aqui, deu o check aqui, né? Esse aqui se iluminou. Mas, mesmo assim como a história também provavelmente não tenha nada de verdade, né, de realidade, etc., ela tem a essência, né, que para mim é isso que importa, né? Se tem alguma coisa que eu realmente estou buscando, é a essência, porque todo o resto é relativo também, né? Até a própria essência pode ser, ok, né? Nesse sentido, não há o que discordar. Mas ainda assim eu consigo reconhecê-la, né? Numa história, numa piada, quem sabe um dia numa goma de mascar. E, e tudo isso para colocar um pouco desse meu jogo mesmo, né? Que é um jogo que eu gosto de descobrir um livro que se propõe a explicar como jogar o jogo, mas ao mesmo tempo a minha experiência é de ler alguma coisa. Olha, faça isso e falar: opa, que legal, vou tentar não fazer isso para ver onde eu chego, não fazendo, né? E de fato, eu vejo o quanto a minha vida não é um exemplo de sucesso, né? Isso eu tenho dito assim de diferentes maneiras, né? Realmente, eu não sou uma pessoa que, socialmente falando, vai ser um exemplo de nada, entendeu? Eu não posso ser coach de masculinidade, de prosperidade financeira, de como construir uma família. Cara, não posso ser coach de forma nenhuma, né? Porque eu não gostaria de ser também. Mas para dizer que realmente assim os papéis sociais que eu poderia sim ter exercido, né, que me foram colocados assim de bandeja, né, assim, olha, seja isso, seja aquilo, faça isso, né, dedique sua energia para isso, queira isso na sua vida. A maioria dessas bandejas eu fui realmente rejeitando completamente, né? Então, o que que me leva, né, a estar aqui a 1h11 da manhã, de uma terça-feira, sabe? Tá gravando um áudio que sei lá quantas pessoas vão ouvir. Realmente, né? O que me leva, né? Poderia estar trabalhando, poderia estar estudando estratégias de marketing para melhorar o meu posicionamento. Ah, é tanta coisa que poderia, né? Então, eu vejo quanto mais eu tento me colocar nisso de, então eu sei o que fazer, né? Eu tenho que acordar cedo e quando eu acordar eu tenho que, né, fazer exercício físico e tomar 15 minutos de sol e depois fazer um agradecimento pelo meu dia. E eu vejo, olha só, e, de- e eu vejo que essas coisas, elas funcionam, elas são boas, elas têm potência, mas que não por isso vão ser benéficas sempre, por exemplo, né? Tem dias que eu gosto de acordar e fazer tal coisa, sim, mas se eu falar que eu preciso fazer isso todo dia, nossa, já estraga. Para mim já estraga, porque eu não quero ter essa noção do todo dia e ao mesmo tempo eu tenho noção de que não é todo dia. Então, esse própria relativização e a fatal imprudência que isso vai acabar criando, né? Porque o dia não vai dar certo, aí o outro dia vai ter que recompensar
e só de você recompensar quer dizer que você já está fazendo um dia diferente, mas ué, a ideia não era fazer o dia. Então eu prefiro já logo entender, entender-me, né, nesse caos que eu sou. E sou muito organizado, às vezes, assim, de ser um exemplo até chato para as pessoas, do quanto eu gosto das coisas organizadas e limpas até, enfim, tudo para mim vai no mesmo caminho, na verdade. E isso em si me coloca em várias situações, porque são incoerências também, de certa forma, né? Eu admito, assim, que olhando de diversos pontos de vista, né? Eu sou super, né, organizado em umas coisas, mas aí, beleza, eu tento acordar mais cedo e eu acabo acordando mais tarde. E eu realmente eu não quero acordar com o despertador, porque acordar com o despertador não é, entendeu? Não é transcender, não é se iluminar, entende? Ah, nossa, eu usei despertador a vida inteira, agora eu acordo no mesmo horário, mesmo no dia que eu não preciso acordar, eu acordo no horário que o meu despertador tocava. Cara, Deus me livre. Elohim me livre disso, sabe? Isso para mim seria o próprio inferno na Terra. Entende? Você acordar no mesmo horário todo dia porque o seu corpo acostumou com o despertador. Não é isso que eu quero. De verdade, não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa natural, eu quero uma coisa real. E, de certa forma, não sei porquê, né, existem N explicações por aí, até que a noite é um pouquinho mais tranquila do que o dia, né? Muitos vão dizer aí, ô louco, mas a noite não sei o que. Realmente, talvez se você, dependendo do lugar que você frequenta, à noite eu também não quero estar lá de noite, entendeu? Mas assim, aqui em casa, tocando uma música, lendo um livro, assistindo um documentário, alguma coisa, tá ouvindo esse silêncio? Esse silêncio aqui, nesse momento, né, eu moro numa rua até que movimentada. Não é simples ter um silêncio desse. Vamos ficar mais um segundinho. Até dois, tá vendo? Então, assim, isso é diferente. A noite tem diferente. Então, talvez eu me identifique mais com a noite, porque a noite me dá essa possibilidade de silêncio. Talvez eu precise desse silêncio para conseguir ter algumas ideias, né? Para conseguir expressar minhas ideias. E o dia a dia, né? O trânsito, esse caos que realmente é um caos, né? Que perto do meu caos, ixi, eu não sou nada, né? Eu sou peixe pequeno, como diria. Isso sim é o difícil de lidar, né? E, bem, eu falei bastante sobre isso que já estava na minha mente realmente, e tem várias coisas que acabam passando, né? Eu tava pensando também como eu queria, naquele vídeo que eu falei de julho, né? Que julho é um mês que muitas coisas ficam diferentes para mim e tal. Eu queria ter falado naquele dia, né? Fiquei pensando nisso, então vou falar agora. Não sei se eu não precisava é, contextualizar e muito menos se eu precisava dizer que eu precisava contextualizar, né? Mas assim, feito isso, esse mês de julho foi mais diferente ainda dos outros e muito engraçado nesse sentido, porque eu fui descobrir o que é ter um pai carente, né? Vou colocar assim de uma maneira humorada, né? Não é tão verdade, mas é um pouco. Porque desde que, né, meus pais se separaram, eu tenho ficado sim mais com a minha mãe, muito mais, né? Morado mesmo com ela. Com meu pai, a gente viajou algumas vezes, mas eu creio que desde então, né, nunca mais e vou lá na casa dele e durmo lá, por exemplo, porque não tem cabimento mesmo, né? A gente mora perto
E, enfim, aí que tá, né? Poderia ser mesmo assim, poderia, né? Poderia ter uma caminha lá pra mim, um quartinho lá pra mim, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu tive uma separação bem real do meu pai nesse sentido, né? E há muitos anos ele se relaciona com uma pessoa, né? E essa pessoa foi viajar nesse julho aí, passou quase 3 semanas, eu acho que longe, né? E foi na época que tava rolando a Copa do Mundo, né? Meu, imagina um pai que me chamava pra fazer tudo, sabe? Ah, pra assistir jogo de uma seleção que a gente não se importava nem um pouco, chamava, né? Ah, vamos fazer tal coisa, vamos. Ah, mas hoje de tarde você tá livre e tal. E lógico, eu aproveitei também, né? Gostei, foi muito legal. E foi mais uma coisa diferente desse meu julho, que também agora que, né, estamos quase aí no agosto, né? Tá me batendo forte, porque foram coisas que aconteceram, pessoas que eu tava vendo com mais frequência e agora tô perdendo isso, vamos dizer assim, e tô me sentindo, né, cada vez mais sozinho mesmo, né? Não tem outra palavra para usar nesse sentido, né? Tô eu aqui 40 minutos falando, olhando para a tela, né? Eu e o microfone. E tem sido assim já faz tempo. E, e por N motivos, né? Até o YouTube já sabe disso, então ele vai me dando vídeos ali sobre como pessoas que vão desenvolvendo a mente acabam ficando mais sozinhas, né? Faz sentido? Faz sentido. Realmente eu me sinto assim, cada vez mais exigente, né? Dessa maneira que bem, tem papos que não me agradam, tem pessoas que já chegam com as suas opiniões, né? Que por mais que eu tente ser vulnerável e empático também, né? Tem coisas que machucam demais, então assim, antes só do que mal acompanhado, né? Isso com certeza é uma máxima aí que vale bem, né? E falando dessa minha tristeza, né? Tem uma coisa dessa minha tristeza, minha solidão, né? Esse sentimento de cada vez menos pertencimento, né? Tem uma história muito pesada, assim, que é muito pessoal mesmo, muito íntima. E eu acho que quem chegou aqui aos 42 minutos, né? Vai tá disponível para uma história dessa que teve um certo desfecho, assim, né? Um capítulo se iniciou, vamos dizer assim, né? Porque o desfecho já quer dizer outra coisa. Logo antes de eu começar a gravar, né? E eu quero desabafar, assim, né? Porque é um assunto que eu fiquei semanas segurando também, porque eu estava esperando o posicionamento da outra pessoa que estava, né, nessa situação comigo. Um posicionamento qualquer, né? Podia ser pro positivo, podia ser pro negativo. Depois de um tempo, eu já tinha entendido que ia ser pro negativo, mas ainda assim eu queria o posicionamento dessa pessoa, né? E qual que é a situação em si, né? Eu realmente sou uma pessoa que, né, como eu disse, eu sou anarquista, eu sou contra os casamentos. Sim, eu sou contra, né, com essa palavra mesmo, né? Não tem muito por onde ir, assim. Ah, mas isso não, eu sou contra, entende? Porque o casamento ele é uma invenção social e ponto final, né? Ele não é a única demonstração de amor, ele não significa nada, ele não significa nada além de uma construção social que, né, surgiu com a necessidade dos homens saberem, entre mil aspas, que os filhos eram dele, né? Porque não existia DNA e, enfim, o pai com essa sua super preocupação de não criar um fio que não era a cara dele, ele obrigou a mulher que até então as comunidades eram muito mais livres nesse sentido, a mulher a ter um relacionamento monogâmico, né? E mais, né, entre aspas,
ou nem entre aspas, muitas vezes o homem não seguia essa mesma risca, né? Mas, né, a mulher estava lá dentro da casa, então se casava para poder passar a herança para os filhos, etc. E é toda a história da onde vem a estrutura da família, né, a própria palavra, o que significa família. Então, sim, eu sou contra. E o casamento, basicamente, né, nesse entendimento, ele é o começo da família, né? Então, sim, eu sou contra isso, né? Mas as pessoas se casam, né? E eu já fui em alguns casamentos, né? E um casamento em particular aconteceu assim logo que estava acabando a pandemia. Foi um período que eu estava vivendo isolado, basicamente, numa casa, só eu e um grande amor que cultivo, né? E isso em si era ótimo, mas ainda assim era um isolamento, né? Não só por causa da pandemia, mas porque era uma casa grande, longe, dentro de um condomínio fechado, em uma cidade pequena, não só de número de habitantes, mas de cabeça mesmo, né? Cabeça pequena das pessoas, assim. Então, que infelizmente as expressões ali eram muito mais difíceis, né? Enfim, eu estava nessa situação e quando eu fiquei sabendo desse casamento, pra mim sim, foi, nossa, é uma noite que eu vou ter para poder extravasar um pouco, esquecer, né? Tá no meio de gente que eu também conheço alguns, mas muitos não conhecia, né? E não conheço até hoje. E e poder, né, aproveitar a comida, bebida, música, etc. E ficou essa expectativa assim, porque não tinha mais muitas outras coisas para ter expectativa, entende? Foi uma época bem difícil nesse sentido. E aí quando rolou esse casamento, né? Foi tudo indo bem, foi tudo legal. Eu pintei meu sapato para poder ir com ele. Eu ganhei uma camisa nova. Eu tinha uma calça bacana que eu tinha ganhado também. E fomos lá para esse casamento, né? Na época eu usava. Hoje eu também tô com uma toalha na cabeça que é para secar meu cabelo. Mas na época eu usava um lenço no cabelo, assim, para proteger meu cabelo, né? Enfim, fomos lá. Aí sim, bebi uísque, bebi batidinha, comi isso, comi aquilo. E tinha uma banda de rockabilly muito legal. Nossa, né, eu gosto bastante desse estilo, né? Combina bastante com o casamento também. Músicas animadas, né? Um rock and roll animado com aquele estilão. E eu bati o olho ali no, na playlist deles. Falei, cara, posso cantar essa aqui, né? Faltava tipo três músicas assim. Ah, beleza, canta aí, né? Aí que chegou na música, eu subi no palco. Falei, né, eu não conheço muito bem vocês, aí noivos, né? Mas eu vou dedicar essa pra vocês e tal. Cantei a música, né? Devo ter cantado como todo bêbado canta, né? Nada de especial nisso. E depois de ter cantado essa música, bem, pra falar a verdade, né? Eu simplesmente acordei na grama, né? Simplesmente depois de ter cantado essa música, foi como se tivesse um apagão mesmo na minha consciência, sabe? Eu usei toda a energia que eu tinha pra cantar a música e devo ter enrolado a língua muito ainda por cima, né? E depois eu acordei, tipo, olhando assim pra cima, eu tava do lado de um celeiro, sabe? Porque a festa foi num lugar mais afastado, assim, né? Na região ali da Mantiqueira. E olhando assim, falei, meu, o que que tá acontecendo, né? Eu deitado no chão, sem nada, tipo, sem blusa de frio, sem nada ali. O celeiro aceso e tal, aí eu comecei a andar. Aí chegou um segurança, falou, ô, sei o que, tá perdido aí? Eu falei, né? Aí ele foi me mandando pra ir embora, assim, né? Me levando pra fora. Aí eu, tipo, né? Quando eu cheguei na rua, ele voltou pra trás, assim. Meu, no que ele voltou pra trás, foi nem ferrando, sabe? Eu tava muito mal ainda, assim, né? Aquela sensação ruim mesmo. E tava no meio do nada. Eu ia andar pra onde, sabe? A casa que eu tava morando
ficava uns 20 quilômetros fácil, sabe? Da onde eu tava ali. Então eu falei, olha, agora não é hora disso, né? Era sei lá que hora da madrugada. Eu, eu vi que ele tava de costa, voltando. Eu fui voltando junto, né? Só que logo na entrada desse lugar tinha uma casinha. Falei, meu, essa casinha aqui deve ser uma casinha, né, normal, assim, que fica de, de suporte, né, pro lugar e tal. Aí eu entrei assim por trás, aí tinha uma máquina de lavar, não sei o que, tinha uma porta. Cara, meti a mão na porta, a porta abriu. Eu entrei, lógico, né? Nossa, tava frio pra caramba, né? Aí tal, não sei o que, tinha um sofá. Meu, sentei no sofá, dormi. Aí dormi e tal, beleza. Depois fui eu acordando assim, aí eu olho assim, alguém me acordando, eu, opa, que não sei o que, né? Pô, conversando, basicamente, o caseiro morava nessa casa, né? Aí eu tipo, pô, né, desculpa, né? Eu tava aí, a casa, né, tava aberta, eu só queria um lugar pra dormir e tal. Beleza, saí, fui pra fora. Aí nisso já falaram que tinham me localizado, né? Tinham ligado atrás de mim e tal. E aí eu fui no banheiro, né? Tentei me dar uma recompuda, assim, recomposta. E fiquei esperando a galera chegar pra me buscar, né? Aí foi, né? Aí que foi que me contaram o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Eu não queria ir embora, né? Na hora que o pessoal tava indo embora, eu não queria ir embora, então eu fiquei meio que insistindo nisso, fui meio chato nisso, né? Nisso a pessoa que morava junto comigo, se também ficou nervosa ali, tipo, não, vai embora assim, né? Tal. Aí a gente acabou. Eu creio assim, eu não lembro de nada, entendeu? De verdade. Mas o que eu creio, pô, dois bêbados, um querendo ficar, outro querendo ir, enfim, fomos pro chão, caímos, né? Aí ela se machucou. No que ela se machucou, né? Eu tava sozinho ali, entendeu? Ela era a pessoa que eu me relacionava, né? Que eu morava junto. E o restante era a família dela, né? A família dessa pessoa. E eu não tinha outras pessoas ali. Então, na hora que isso aconteceu, a família dela pegou ela, levou ela pro médico e tal, mas nem foi nada. Tipo assim, ela caiu no chão, ralou, assim, sabe? Sangrou e tal. Que eu me lembre, não precisou dar ponto nem nada disso. É, mas se precisou também, não, realmente não me lembro, foi pouca coisa. E eu não me machuquei nesse sentido, assim, né? Eu tinha um rasgo nas minhas costas, que até hoje a blusa tem um rasgo ali, né? Que eu tenho a blusa até hoje. E aí me contou que aconteceu isso, e aí nisso que a gente caiu, eles foram embora, e aí eu comecei a ficar nervoso de tipo, pô, né, não querem, né, não vão embora não, né? Acho que muito porque eu não queria ficar lá sozinho também, né? E aí, cara, é o que eu realmente digo, eu não lembro de nada mesmo, assim. Depois que eles me contaram alguns flashes muito estranhos que eu não consigo lembrar mesmo de acontecer, né? Eu fico nisso, tipo, será que sou eu que estou imaginando a partir do que me falaram, né? Ou se realmente eu estou lembrando, enfim. Eu sei que, né, pelas histórias eu fiquei nervoso, aí tentaram me acalmar, eu tipo, não sabia quem era ninguém ali, né? Por mais que eu conhecesse a família dela, eu tava num estado de inconsciência, né? Então, quem chegou. E só duas pessoas eu acho que tentaram chegar perto de mim e um segurança da festa. Aí foi a pior das situações, né? Porque você imagina, um segurança, que eu não faço ideia de quem é, eu já tava naquele estado que tava acontecendo. Dizem que eu rasguei a roupa do segurança e ele me enforcou até eu ficar quieto, entendeu? Então essa foi a situação. Resumidamente, né? Isso já faz já uns 4 anos, talvez, um pouco menos, 3, sei lá.
mas continua sendo uma questão mal resolvida, sabe? O que diz também é que logo no dia seguinte falaram, pede desculpas, né? E eu quis ser o mais coerente possível, do tipo assim, eu falei tudo que eu falei, mas eu falo assim, é muito difícil eu pedir desculpa se eu não lembro de nada, né? E não que eu tô tirando minha culpa, e é também por isso eu não quero tirar a minha culpa. Se vocês estão falando que eu fiz tudo isso, né? Cara, eu fico muito chateado de ter feito, né? Mas realmente aconteceu, sabe? Eu não sou. Eu creio muito no poder das palavras. E a palavra desculpa, você está tentando tirar a sua culpa daquilo. Então é uma coisa que eu não uso. Não uso porque, ao mesmo tempo que eu não tenho um. Né? Nossa, eu me sentir culpado, é, uma uma identificação com aquilo, né? Eu não me identifico com aquilo, de verdade. Porque eu não sou essa pessoa. Eu sei que eu não sou essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu não me identifico, eu também não vou tirar a minha culpa de ter feito aquilo. Porque se estão dizendo que eu fiz, lógico, né? Mas, por mais que eu sei que tudo é percepção. Porque aí eu trago um pouco da minha percepção também, né? Quem que sabe o que foi ter acordado sozinho no meio do negócio, largado no frio, frio pra caramba, né? Aquela região é fria e foi numa época de frio. Largado lá, o segurança te mandando pra fora no meio de uma estrada que você não conhece nada, no meio da madrugada. Assim, o sentimento de abandono é real, sabe? E tudo bem, eu não pedi de forma nenhuma, né? Imagina, não, quem que vai pedir desculpas pra mim, né? Aí acabou, né? Porque é uma família inteira contra você, né? Que no caso é o bêbado agressivo ali no momento que tá acontecendo, né? Então, assim, eu aceitei que fizeram isso comigo de certa forma, né? Mas é isso, também não perdoei, né? Mesmo que tivessem pedido perdão, vamos dizer assim, não é essa a questão, porque o que aconteceu, aconteceu. Porque pode-se dizer o que for, né? Mas você largar uma pessoa, né, a 20 quilômetros da casa dela, desacordada, sem nada, sabe? Sem nada que podia me trazer um conforto. Pede um Uber para ir para casa. Não tinha essa possibilidade. Simplesmente não tinha essa possibilidade. Não tinha onde ficar. E isso foi basicamente usado contra mim mesmo, né? E lógico que essa pessoa, a gente já tinha bebido antes, etc, né? A gente se conhecia já há uns bons 8 anos aí. E eu sempre que eu pude, eu cuidei dessa pessoa, sabe? E ela também cuidou de mim em outros momentos, mas infelizmente nesse dia aconteceu isso e de certa forma isso se estende até hoje. Isso se estende até hoje porque hoje mesmo eu ouvi essa história. E ouvi por quê? Porque, né, como é isso, as pessoas se casam, né? Então temos um novo casamento aí na parada, que vai ser daqui a uns dias. E simplesmente eu fiquei assim, nesse jogo de tipo assim, eu senti que eu não iria ser convidado, mas ninguém falou isso pra mim. E para mim é importante esse momento porque de fato o meu relacionamento é com essa pessoa. E eu sempre tive uma fala de que não é necessário, entendeu? Envolver a família simplesmente por envolver. É claro que com o maior prazer do mundo, quando há o apreço real, né? A gente se envolve, a gente se relaciona, a gente se identifica, né? E quando é verdadeiro, né? Isso eu nunca vou negar, né? Uma relação real, uma conversa legal. Mas infelizmente, né, por motivos válidos, não estou dizendo nem que não são válidos, por motivos válidos também. Essas pessoas elas têm N questões contra mim, né? Seja por esse simples fato que eu sou sim contra a família e contra o casamento, né?
e eles são uma família, né? Cheia de casamentos ali. Então, sempre teve essa dificuldade, né? Mas por N questões da vida, a gente foi se envolvendo e a família dela foi me conhecendo também, né? Muito nesse momento que a gente morava junto e morava por uma questão de comodidade mesmo, né? Era cômodo que eu estivesse lá para que ela não ficasse sozinha na casa, né? E agora isso já não é mais realidade. Então é muito nítido, né, o quanto essas coisas estão acabando, essas coisas estão deixando de existir. Então, de certa forma, para mim foi natural entender que eu não seria convidado para esse casamento. Mas que também em nenhum momento foi colocado de uma maneira. Porque estamos nessa transição ainda, né? Então não foi colocado também em todas as palavras, né? Olha, você não vai, entendeu? Simplesmente, você não vai. Então, de certa forma, eu fiquei um pouco com essa. Ah, e aí, né? Será que eu posso, né? Dizer que eu não vou, ter certeza que eu não vou e marcar outras coisas, né? Ter outros, né? Enfim, viver minha vida normalmente, né? Ficava aquela coisa assim, pô, mas e se no fim das contas sou eu que estou entendendo errado, né? Eu vou, né? Faço um plano diferente e no fim das contas eu tenho que ir para, né? Que também não é aqui perto, teria que me planejar, fazer uma viagem e tal. Mas enfim, agora eu tenho certeza que eu não vou, né? O que me trouxe uma paz, porque de verdade ontem eu fiquei pensando tanto nisso que eu devo ter ficado 1 hora antes de dormir, assim, atrapalhando o meu sono, que eu não conseguia dormir por causa disso. E uma angústia mesmo, porque essa é a questão. A questão é que, assim, detalhes à parte, né? Porque aí eu não quero que o meu ego seja seja portador das notícias e se sinta melhor ou não, mas eu me relaciono com essa pessoa há mais tempo, não é só há mais tempo, é tipo assim, o triplo do tempo, sei lá, de que a pessoa que vai casar conhece a pessoa que ela vai se casar, entendeu? Quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, a pessoa que vai casar iria se casar com uma outra pessoa. E desde então, assim, já aconteceram tantas coisas e outras pessoas que tiveram outros relacionamentos e que estão no começo de relacionamentos com outras pessoas, vamos dizer assim, e foram convidados também. E eu, que tenho 11 anos de relacionamento com essa pessoa, não fui. Mas tudo bem, porque você não convida um amigo né, para um amigo de um parente seu para o casamento. É fato isso, né? Você convida os namorados e namoradas e etc. Ou quem já se casou, né? E aí que vira aquela obrigação, né? Aí que vira a verdadeira família. Então eu tô feliz nesse sentido de tipo assim, estar numa posição onde eu realmente quero estar. De ter a relação com a pessoa, mas não ser uma obrigação de ser engolido pela família inteira dela, né? Mas é lógico que essas coisas batem, principalmente por conta dessas histórias, entende? De que de que foi por conta disso, ou por conta daquilo, ou até por uma coisa que eu tive que ouvir hoje, que é porque é caro, né? Mas eu acho que assim, para quem tá fazendo um casamento, né, uma pessoa a mais não é o que vai quebrar, até porque sempre tem aquela margem ali, né? Mas enfim, nessas horas que as verdades saem, né? E eu vejo que essa verdade me machucou, sim, me machucou. E não é o fim, né? Não é o desfecho do relacionamento, não é como se eu nunca mais quisesse ver essa pessoa na minha frente, né? Porque eu tenho muito amor por ela, muito carinho mesmo, muito apreço, mas eu vejo que as coisas chegaram em outro momento, né? Que eu preciso mudar, sim, a forma que eu enxergo essa pessoa e a forma que eu enxergo a nossa relação, né?
Como eu disse, é uma pessoa que a gente já morou junto, mas numa questão muito específica, né? De um momento muito específico, de uma situação que era cômoda para a família dela. E posteriormente a gente tentou morar junto por nós mesmos, né? Pagar um aluguel, trabalhar, etc. Num lugar que a gente escolhesse, etc. Mas não deu certo. E desde então a gente foi, né, tentando amadurecer essa ideia. E agora, não que isso tenha a ver, mas de certa forma tem a ver, né? Porque uma confiança, é uma certa escolha, né? Lógico que eu não gostaria que a pessoa tivesse que escolher entre a família e eu, né? Ah, não vou nesse casamento porque você não vai também. Eu acho que isso é muito cruel. De qualquer maneira, é muito cruel. Porém, a vida é um pouco disso, né? E, enfim, para nem cair nas questões de o quanto eu sei que a pessoa que vai se casar já destratou a pessoa que eu me relaciono e sempre tratou com inferioridade, sabe? Mas nem quero cair nisso porque aí é o meu ego querendo, né, brilhar aqui. O que eu queria dizer é que sim, eu tô machucado com isso, né? Eu fico, ó, já quase meia hora falando só sobre isso, para tentar contar um pouco da história, né? Que eu sei que eu tive meus erros do passado, sim, e novamente dizer que eu não tô completamente chateado com a situação, de não ter sido convidado, porque eu sei que eu construí isso também, é isso que eu quero, eu não quero essa obrigação, né? De fingir que eu gosto também, casamentos já são um negócio complicado, lógico que a festa pode ser interessante, pode ser legal, mas ela tem um objetivo e o objetivo em si está muito fora daquilo que eu considero interessante, né, para a vida, né? Mas sim daquilo que eu considero uma grande ilusão, uma grande prisão social que as pessoas continuam sustentando. Então, esse está sendo o meu modo de jogar, né? Nada. Olha, metade do livro lá, que é maravilhoso, já foi essa jornada aqui, e com certeza não chegou a lugar nenhum como aquele livro tem a intenção de chegar. E os conteúdos não, né? E se isso pode ser chamado um conteúdo, né? Vai saber. Mas a jornada, ela tem disso. E eu tô gostando de desabafar também, porque é o momento que eu tô tendo para isso. O, a gravação de vídeos, né? O YouTube também, né? Com essa possibilidade de postar, sempre me deu essa oportunidade de poder falar aquilo que eu penso e sem querer. é, Sem ter obrigações de ser bem aceito ou não, mas só pelo fato de poder estar fazendo isso. E então eu agradeço não só se alguém ouviu, mas por estar falando sobre isso. Agradeço também essa pessoa que eu amo muito, que ela sabe quem que eu nem preciso falar o nome, porque quem sabe vai saber também. E quem não sabe é melhor que não fique sabendo mesmo.